Uma boa noite a todos e a todas. Nós ficamos com o tema Igualdade Racial. O grupo é composto por Lucas Pires e Pedro Antônio. Uma busca por justiça e equidade. Uma luta de igualdade e diversidade. A igualdade racial é promovida e protegida por leis em todo o mundo. Essas leis visam garantir que todas as pessoas, independentemente de sua origem étnica ou racial, tenham os mesmos direitos e oportunidades. Aqui apresentamos um dos princípios da igualdade racial: a não discriminação. Todos devem ser tratados de maneira justa, independente de sua raça ou etnia. A equidade. Garantir que todos tenham acesso igual a recursos, serviços e oportunidades. A diversidade e inclusão. Celebrar e valorizar a diversidade étnica da sociedade. A legislação antirracista no Brasil acontece no período da redemocratização, com a Lei Afonso Arinos, promulgada em 1951. O preconceito de raça ou cor passou a ser considerada contravenção penal. Mas foi somente com a Constituição Federal de 1988, contudo, que o racismo foi declarado crime. A Lei nº 7.716, conhecida como Lei Caô, em homenagem a seu autor Carlos Alberto de Oliveira, foi aprovada em 1989, com o fito de regulamentar a aplicação da nova Carta. Só aí começamos a enfrentar, com bases legais, o combate ao racismo, que é ativamente confrontar e superar o racismo em todas as formas. A Lei nº 7.716, de 89, define crimes resultantes de preconceito de raça ou cor. E a lei que está presente e vigente no Brasil para assegurar essa igualdade é a Lei nº 2.288, de 2010, no Estatuto da Igualdade Racial, que estabelece diretrizes para a promoção da igualdade racial no Brasil. Boa noite, pessoal. Os principais pontos sobre a igualdade racial, eu vou destacar o primeiro, que seria a desigualdade socioeconômica, onde diz que minorias raciais muitas vezes enfrentam as piores condições socioeconômicas. Por quê? Porque elas acabam tendo o acesso a limitada educação de qualidade e emprego bem remunerado. Dessa forma, geram um certo atraso para esse grupo. Outro ponto é a discriminação no sistema de justiça, onde é bastante discutido que grupos raciais minoritários são frequentemente desproporcionalmente afetados pelo sistema de justiça criminal, que é uma das realidades que conseguimos perceber tanto nas redes sociais quanto em jornais ou publicações diariamente. Por fim, o último ponto é a educação e oportunidade de emprego, onde é uma tecla que já muitas pessoas batem, que um acesso igual à educação e oportunidade de emprego são essenciais para promover a igualdade racial. Vantagem de se trabalhar a igualdade racial nas empresas. Promover a igualdade racial e a inclusão da diversidade nas empresas é fundamental para construir uma sociedade mais justa e equitativa. Empresas avançando. Como já havia dito, existe uma grande vantagem de se trabalhar a igualdade racial nas empresas. E sabendo disso, grandes empresas já estão buscando, já estão trabalhando a respeito. A iniciativa empresarial pela igualdade racial, que une mais de 70 grandes empresas no país, junto com a Data Zumbi e o Instituto de Pesquisa Zumbi dos Palmares, lançaram nesta quarta-feira o Índice de Inclusão Racial Empresarial para estimular a inclusão de negros dentro dos seus quadros. Porém, essa inclusão dos negros no mercado de trabalho ainda é um grande desafio no país. De acordo com os dados do IBGE de 2022, os negros representam quase 55% da força de trabalho, ou seja, mais da metade da força de trabalho do país. Porém, 64% deles se encontram desocupados e 66% subutilizados. A pesquisa
mostrou que ainda há muito a ser feito entre aquelas que apoiam iniciativas de inclusão racial. Entre as 23 empresas pesquisadas, por exemplo, há apenas 29% de profissionais negros nos seus quadros. Nos cargos de gerência, os negros representam 18,7%, e nos cargos de conselho de administração e diretoria dessas empresas, apenas 6,6%. Então, a imagem que a gente consegue ver claramente que, por mais que grandes empresas estão investindo, ainda estamos caminhando em um passo muito lento. Concluindo então, promover a igualdade racial e a inclusão da diversidade nas empresas não é apenas uma questão de justiça social, mas também é um benefício para os negócios, pois a diversidade étnica e racial traz diferentes perspectivas e experiências, o que pode levar a uma maior criatividade, inovação e resolução de problemas nas organizações. Bom, pessoal, esse foi o trabalho. Fizemos de uma forma bastante objetiva e acredito que tenha ficado claro que, por mais que as grandes empresas estejam investindo na questão da igualdade racial e na inclusão da diversidade, ainda estamos caminhando bem lentamente nesse processo. Porém, se continuarmos assim, chegaremos lá. Muito obrigado pela presença de cada um e boa noite.